MEDIC não é uma placa de um ministério, nem placa de uma igreja. Nosso propósito de estar aqui hoje não é ganhar almas. Se você encontrar Jesus ensinando isso na Bíblia, por gentileza me traga, que eu quero escutar isso aqui na Bíblia, porque não tem. Jesus nunca disse isso. Nunca, 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 nunca. Em lugar nenhum. Nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, nós temos perdido o foco do que Jesus Cristo realmente ensinou. Nós temos tratado pessoas e treinado pessoas para ganhá-las para o reino dos céus, para fazer com que elas sejam convertidas ao reino dos céus. Agora, usando a palavra correta, salvas. Quem entendeu isso aqui? Ganhar alma hoje é enfiar um bando de gente aqui dentro. Isso aqui não é ganhar alma, e nunca vai ser. Aqui é um centro de treinamento, nós queremos treinar você para que você produza vidas, para que você tenha estrutura para receber pessoas, para que você tenha estrutura para ajudar pessoas a nascerem de novo, para que você tenha estruturas para pessoas serem salvas de verdade. Não adianta simplesmente dizer Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida, vamos para o culto, a pessoa é tocada, fica por isso mesmo, aleluia, amém. Não é assim, absolutamente não é assim. Não adianta eu trazer 300 pessoas aqui que aceitaram Jesus, sendo que eu preciso de no mínimo 3 anos para trabalhar com esse povo. Quem está me entendendo? E o trabalho é diferente. Nós começamos a ensinar desde o beabá. A primeira coisa que esse povo tem que aprender é o reino dos céus, para depois aprender qualquer outro tipo de coisa. Não tem que aprender trono, não tem que aprender subtrono, não tem que aprender sobre níveis de unção, níveis de glória, não tem que aprender sobre profundidade de caráter. Não tem que aprender absolutamente nada disso. A pessoa precisa conhecer que existe um rei, existe um reino, existe um governador, existe alguém que o ajuda. Ela precisa entender essa parte. Deveria ser inicial para todo mundo quando se envolve com Cristo. Entenderam isso? É isso que elas têm que aprender. Elas precisam conhecer o reino dos céus para depois começarem a ser livres. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: eu peco ainda, viu? Diga para ele: não tente me ver como Jesus, e enxergue Jesus dentro de mim. Diga para o seu irmão, dentro dos olhos azuis dele, diga para ele: eu nunca te disse e nem vou te dizer que eu sou perfeito. Porém, o Senhor Deus nos ensinou que o servo bem instruído na sua palavra é como o seu mestre. Quem me entendeu, pelo amor de Deus? Quando nós somos instruídos segundo a palavra de forma genuína, nós temos a oportunidade de alcançarmos aquilo que Cristo nos deu para alcançar. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. Absolutamente muito cuidado. Todas as pessoas que estão aqui dentro, queridos, estão sendo aperfeiçoadas de glória em glória, estão sendo processadas, no bom sentido, estão passando por processos necessários para a remoção de coisas que não são tão interessantes assim. Um cara trabalhou comigo com uns 3 anos, quase 4 anos mais ou menos, e ele acreditava que ele era completamente liberto quando se tratava no quesito de dependência de Deus e no quesito de não se desesperar por estar no centro do controle de Deus. O Senhor Deus fez ele ficar sem emprego, e o que acontece? Ele ficou sem emprego. O simples fato dele ficar sem um emprego foi uma bênção tão poderosa para ele, porque ele teve a oportunidade de descobrir no buraco que ele estava. Ele acreditava que havia sido liberto de coisas que ele não tinha sido. E quando o Senhor Deus permitiu, queridos, às vezes o Senhor Deus pode querer que você fique sem seu emprego, só para Ele poder dar a oportunidade de fazer você avançar. E a gente tem que estar pronto para poder enxergar essas coisas. E ele teve a oportunidade de descobrir, ele me ligou, falou: pastor, pelo amor de Deus, cara, o senhor ora por mim. Eu falei: por que você quer orar por ti, cara? Eu falei: cara, eu estou desviado demais. Falei: como assim desviado? Falei: cara do céu, eu sou muito dependente de um bocado de coisa que eu não sabia que eu era. Eu me desespero quando não tem dinheiro dentro de casa. Eu fico preocupado com o que o povo vai comer. Eu fico preocupado com o que o povo vai pensar de mim. Eu imaginava que eu não me preocupava com a opinião e a aprovação dos outros. Deus me livre, me guarde, todo mundo para mim hoje é importante. Eu não sabia, no quesito de eu depender deles, da opinião e da aprovação deles. Então é necessário que nós entendamos uma coisa muito importante. Você vai dar o que para quem lá fora? Maior é o número dos que não conhecem do que o número daqueles que conhecem. Jesus, ele fez uma profecia maravilhosa. Ele diz que o evangelho do reino, este evangelho que ele pregava do reino, haveria de chegar dentro de todos os sistemas de governo. Diga para o seu irmão: não entendeu? Não entenderam ainda? Sabe por que o evangelho está chegando aqui? Porque Jesus prometeu. E dentro dos tempos evangélicos hoje existe aquilo que nós chamamos de sistema evangélico. E o evangelho do reino tem que entrar dentro de todos os sistemas evangélicos. Tem que entrar dentro de todos os sistemas que operam dentro da terra. Isso precisa acontecer. Só que eu quero que você entenda que a sua forma de pensar e seu jeito de pensar em áreas pode continuar pensando sistemicamente até o dia de hoje. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus?
São muitos confrontos conceituais, são muitos confrontos bíblicos que nos colocam na parede. São muitas coisas que nos fazem parar para pensar se é realmente daquele jeito ou não. Só que chegou o tempo de nós começarmos a nos posicionar como cristãos que manejam bem as Escrituras. Chegou o tempo de desenvolvermos relacionamento com Deus para entendermos o que Deus tem realmente para mim e para vocês. Chegou o tempo de nós entendermos que o reino precisa chegar. Só que eu quero que você entenda uma coisa. Se Jesus mandou pregar o evangelho do reino, então para que a gente vai perder tempo e ficar ensinando um evangelho humano para as pessoas? De que adianta? De que adianta? É complicado, porque a grande maioria das pessoas, elas vão ter uma parcela de quem é Jesus, mas não vão ter um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. Literalmente não vão ter. Eu achei engraçado, já me chamaram de xamã, já me chamaram de milhões de coisas. Xamã, fui estudar uma vez, era um cabra estranho que entra no mundo espiritual para buscar uma cura mentirosa que não existe. Esse trem acontece, sei lá em qual país, eu nem sabia que negócio que é esse. Aí chamavam o Benihim de xamã, começaram a chamar eu de xamã também. E N outras coisas, já me chamaram de satanista, já me chamaram de um bocado de coisa. Só que eu quero que vocês guardem uma coisa muito importante. Ninguém das trevas consegue carregar o reino de Deus. Ninguém das trevas consegue carregar a mensagem de Cristo na boca. Ninguém, nem o anticristo. O anticristo vai carregar sinais. O anticristo vai carregar prodígios, porque ele foi dado a autoridade dos céus. O anjo da morte em Apocalipse foi dado a autoridade dos céus para remover vida de pessoas, mas nenhum deles podem carregar o evangelho do reino dos céus, do reino de Deus. Não é falar sobre reino, queridos. Não é falar, pegar alguns trechos de mensagens como aquelas que o Senhor Deus ensinou na Bíblia, que hoje Ele nos dá o privilégio de reproduzir. Vários outros ministros têm reproduzido isso no Brasil. Vários outros ministros têm se tornado voz ativa na reprodução de Cristo Jesus. Vários ministros. Hoje muitas pessoas têm escutado acerca do reino dos céus, porque hoje quando as pessoas escutam acerca do reino, o coração se abre, porque o Espírito está pronto para esperar que esse reino chegue. Quem entendeu, diga amém. Só que o reino já chegou faz muito tempo. Faz muito tempo. E é justamente aqui que mora o perigo das coisas. Chegou o tempo de nós começarmos a nos posicionar acerca de Cristo do jeito que Ele é. Chegou o tempo de nós começarmos a entender aonde colocamos os nossos pés e entendermos que o que vacila os pés não são os pés, é o corpo. Pelo amor de Deus, quem me entendeu? Os pés só andam por caminhos diferentes se o corpo quiser andar por caminhos diferentes. Agora o corpo só anda por caminhos diferentes se isso aqui não estiver funcionando. Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas numa linha geral, aproximadamente 7 bilhões e sei lá quantos milhões de pessoas. Cada dia que passa o índice de natalidade é absurdamente alto. É muito alto, tem muita gente nascendo todos os dias. Os cristãos têm muita gente que está no Antigo Testamento, eles não criam filhos, eles produzem uma tribo já de uma vez. Faz logo uns 15 para garantir o time de futebol. Sabe, então hoje nós temos muitas pessoas nascendo. Só que a grande estratégia do islamismo é produzir famílias islã. Sabe como é que eles ganham uma sala de aula, irmão Antônio? Eles pegam várias pessoas e ensinam e doutrinam eles que quanto mais filhos eles têm, mais Allah vai amá-los. Você chega numa sala de aula, você tem 15 crianças islã, umas 3 budistas, umas 2 católicas e uma evangélica, no termos religioso. Quem vai fazer mais influência cultural ali dentro, gente? Aí chega 5:30 da tarde, eles escutam um barulhinho, abaixa tudo quanto é criança, sai da sala de aula, abaixa, mete a testa no chão, faz a adoração deles no meio da aula, não estão nem aí, e começa aquela bagunçada toda, e fica naquele troço todo, e não tem quem fala com eles, e não me fale com eles. Não interessa onde eles estejam, onde tiver uma mesquita que soltar aquele som deles engraçado lá, ali eles param, enfiam a testa no chão, faz o que tem que fazer, ponto final, e aleluia ao Deus deles e pronto. Aí eu lhe pergunto, quem influencia mais, 15 ou 1? Se nós pensarmos acerca de Cristo, Cristo foi um só. Não foi? Vira para o seu lado e diga para ele, Diga para ele, o evangelho só foi pregado quando ele já era 13. Primeiro princípio de um rabino, primeiro princípio de um mestre hebreu,
judeu para ficar mais fácil, ou israelita. Primeiro princípio de um judeu mestre: nunca ande sozinho. O respeito dos mestres eram com quantos eles andavam? No mínimo 12. Quem sabia disso? Isso é princípio de Talmudim, do Talmud. Isso é princípio. Então é necessário que nós entendamos que Jesus ele não fez coisas aqui involuntárias. Jesus ele começou a ensinar com quantos anos? O reino com 30. Por quê? Porque 30 anos era a época de respeito de um mestre dentro de Israel. Quem está me entendendo? Até ele precisou esperar o ministério. Você não vai esperar não? Tem que esperar com paciência. Ele chega, pode ficar tranquilo que ele chega. Quando chegar na sua vida você vai ter certeza que ele chegou. Então é necessário que nós entendamos os princípios de como que Jesus andou. Ele andou com consciência das coisas que ele fazia. Ele soube o que ele estava fazendo. Ele esperou o momento certo. Sabe por que Jesus Cristo veio? Eu já ensinei uma vez, vou repetir uma vez mais. Sabe por que ele chegou na época de Roma? Porque Roma era um protótipo do reino dos céus. Era o reino da terra que mais se parecia com o reino dos céus. Ele trabalhou dentro de todas as instâncias necessárias para que o reino não fosse apregoado ou pregado no momento, na hora, na circunstância e do jeito errado. 12 pessoas junto com Cristo. Então hoje o nível cultural das pessoas tem sido com segurança. Se você chegar dentro de uma rede slam, você vai observar que nenhum deles tem dúvida acerca de Allah. E nenhum deles tem dúvida acerca dos procedimentos que praticam. Sabe qual é o povo mais confuso que existe dentro de todas as famigeradas, porque é errado dizer isso aqui, religiões? Vira para quem está do seu lado, olhe bem para quem está do seu lado, sorria para ele. Aonde existe mais divergência teológica entre si é dentro dos evangelhos. Dentro do budismo não existe isso. Dentro do catolicismo romano praticamente todo mundo se entende. O protestantismo foi bênção. O problema é o desenvolvimento protestante. Quem entendeu uma diferença bem grande aí? Todo mundo quer protestar para trazer uma verdade absoluta. Para que inventar uma verdade se nós já temos Cristo como verdade? Para que tentar produzir uma nova doutrina se nós já temos o reino dos céus? Para que tentar enfiar o que eu penso, o que eu acho, sendo que já tem aqui a vontade absoluta do querer e do efetuar que vem de Deus? Quem está me entendendo? Agora, por que os artelhos vacilam? Porque o corpo oscila. Por que o corpo oscila? Porque não tem estabilidade dentro da sua mente. É por isso que nós oscilamos. Os colapsos teológicos que existem dentro de nós, as guerras internas que existem dentro de nós, é fruto de não termos certeza de quem nós somos. Eu já ensinei várias vezes aqui, eu tenho um materialzinho que nós começamos a gravar que eu não terminei, nós vamos começar ele de novo, e agora arrochado do pé à cabeça. Talvez vai fazer parte de uma das matérias da escola. Linha de crença. Eu não vou virar instrumento do diabo, mas eu vou arrebentar com a sua fé. Eu vou tentar destruir o Jesus que está dentro de você. E se eu conseguir, é porque você nunca teve ele dentro de você. E você vai ter que ser sincero e consciente de entender uma coisa muito importante. Rapaz, eu nessas horas sou bom demais. Pastor, essa arrogância não é arrogância, não. Eu aprendi uma coisa muito importante. Ou nós trabalhamos com Jesus genuíno, ou então nós não estamos trabalhando com ninguém. Nós estamos trabalhando com Jesus fictório. Existe um áudio que eu já ensinei uma vez sobre associações versus revelações. Eu explico um pouquinho como que o ser humano criou a imagem de Deus. Como que o ser humano produziu um Deus para si mesmo. Isso faz parte da natureza adâmica caída. Desde a época quando o ser humano perdeu a comunhão com Deus, automaticamente ele começou a criar Deus para ele mesmo. E até o dia de hoje é assim. Eu fico impressionado. Eu já recebi e-mails do mundo inteiro. Quando eu digo do mundo inteiro, graças a Deus que alguns, a grande maioria deles em português. De brasileiros externos e de outros que fizeram aquela questão do Google mesmo, que traduz, que vem até estranho. Recebi um e-mail, na presença do Santíssimo Espírito. Não tem isso no português, isso é tradução distorcida. É sempre a mesma coisa, principalmente quando se tratava dos e-mails de crítica, dos e-mails de contrariedade ou de opiniões opostas. O Espírito Santo, a primeira pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é: nós conhecemos Ele? Porque para falar de alguém a gente tem que conhecer. Quem me entendeu? Pastor, isso é para me frear? Não, eu não quero que você escute isso como frear. Eu quero que você entenda que a propriedade que nós temos para falar, o poder que nós temos para falar é fruto de conhecimento.
Eu só posso dar um reino que eu estou dentro dele. Jesus disse isso. Eu só posso dar para alguém aquilo que eu tenho. Pedro usou uma frase muito simples: o que eu tenho, I give you. Faltou uma palavrinha aqui no meio. Eu te dou. Está entendendo? Isso que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, meu bem. Pediram algo para ele do reino dessa terra. Ele falou: eu vou te dar algo do reino dessa terra aqui, ó. Que está dentro dessa terra aqui. Então nós só podemos dar aquilo que nós temos. Nós temos que tomar um pouquinho de cuidado na hora de fazermos analogias associativas. Meio ruinzinho escutar isso aqui, né? A gente começa a criar imagens, ficções na cabeça da gente, e a gente associa isso com versículos bíblicos, e aleluia. Queridos, quando se trata de texto bíblico, se a gente quer ser chato na regra que esse bando de gente inventou, nem eles mesmos andam na regra deles. Eles falam de uma hermenêutica gramatical que determina quando é e quando é. Você quer ver uma coisa? Eu pego, por exemplo, assim, um texto do Apocalipse, e lá em Apocalipse está escrita a palavra cruz. Aí eu pego a cruz de Apocalipse e olho a cruz de Jesus, e a cruz que se manifesta no Antigo Testamento, e digo que tudo é a mesma cruz. Não posso fazer isso. Eu não posso pegar a simbologia, por exemplo, um símbolo que está aparecendo lá, uma corda de Apocalipse, e se a mesma corda de Ezequiel. Quem me entendeu? Para eu dizer que a corda de Apocalipse é a mesma corda de Ezequiel, meu amigo, rapaz, meu amigo Espírito Santo, você tem que provar por A mais B, raiz etimológica, você tem que provar por A mais B, construção de profecia, estruturação de profecia, a simbologia tem que apontar Apocalipse, tem que fazer um bocado de coisa na regra deles. A grande maioria da revelação deles não anda nessas regras. São associativas. Pastor, aonde o Espírito Santo quer nos levar para chegar? Fácil, queridos. Você só sabe para onde você vai quando você sabe quem você é. Você só pode dar algo para alguém quando você tem algo para dar. Se alguém chegar na sua casa e falar assim: me dá um copo d'água, se você não tem água na sua casa, como é que você vai dar água para a pessoa beber? Jesus, ele disse que ele produziu fontes dentro de nós que jorram para a vida eterna. Ou seja, são fontes eternas que operam dentro de pessoas que agora são eternas. Você acredita que você está salvo? É o primeiro passo. Que bom. Agora vem a segunda estruturação. Nós precisamos da realidade do reino e do rei dentro de nós para produzirmos realidade dentro das pessoas. Ninguém aguenta mais religião. Ninguém aguenta mais eu acho, eu penso, eu acredito e assim se assado. Um rapaz falou uma coisa muito engraçada. Ele falou assim: pastor, isso aqui que você está fazendo não está certo. Eu falei: pois bem, aonde, quando, em que momento e em que lugar está dizendo que não está? Eu sou o primeiro a querer aprender. Não concordo. Não, peraí, não concordar é uma coisa. Dizer aonde que não pode, aí sim você me ajuda. Eu quero ajuda. Se você puder me ajudar, eu quero ajuda. É a mesma coisa de olhar para Jesus e falar: Jesus, o senhor não está certo. Pastor, você está se comparando com Jesus? Eu não estou me comparando com Jesus. Se eu estiver fazendo o que ele falou, eu sou corpo dele, é ele quem opera. Se eu estiver fazendo algo que ele não falou, eu não estou sendo administrado pelo cabeça, e não é ele quem está operando. Quem entendeu? Diga amém. Sabe por que nós oscilamos em mente? Sabe por que nós oscilamos em alma? Sabe por que nós oscilamos internamente? Muitas das vezes, quando se trata de algo que Deus te promete, quando se trata de algo que Deus fala, quando se trata de algo que Deus falou para você que vai fazer, é porque nós não temos a realidade de quem Ele é. Para você crer no que Ele fala, você tem que ter realidade em quem Ele é. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: pensa que você tem um tio podre de rico. A expressão minha mineira, não sei se vocês usam isso aqui. Usam ou não usam? Podre de rico. Na minha terra fala que o cara tem grana demais. O que ele quer, ele compra. Ele tem um carro para cada dia de semana. Ele ganha no mínimo 500 mil reais por mês. Não é podre de rico, não, mas está riquinho, tá bom. Amém ou não amém? Tem pessoas ganhando 4, 5 bilhões por mês. Agora imagina que ele te ama muito. Ele é enlouquecido por você. Ele é disposto a fazer qualquer coisa por você. E tudo que você pede, ele faz. Esse tempo atrás você falou para ele que você estava andando a pé, ele foi logo, trouxe um carro, colocou nas suas mãos. Era um carrinho baratinho de 250 mil.
Ainda falou para você, se você não gostar, só me dizer que eu te trago outro, a hora que você quiser. Não gostar da cor, qualquer coisinha que você não gostar, você me avisa. E tem um amigo ali que é dono de posto de gasolina, pode ir lá abastecer sempre que você quiser, andar o quanto que você quiser, fique à vontade, titio está aqui. Agora apareceu dentro da igreja, né, uma viagem para Israel. E você está querendo muito ir. E você ligou para o seu tio dizendo que você estava com vontade de ir para Israel. Ele olhou para você e falou assim, queridão, você quer ir? Se quiser ir, pode ficar despreocupado. Eu vou te pagar no dia de ir, tá? Não vai ter como eu pagar com antecedência, então você avisa o guia, que vai levar vocês para lá, que eu vou pagar no dia, faltando assim umas 3 horas antes do evento. 1 ano de antecedência ele fala isso. 1 ano depois, nada de dinheiro, está todo mundo indo, aquele negócio todo, 3 horas antes, como prometido, o dinheiro não está na sua conta. Como é que você vai se sentir? Mas ele sempre cumpriu com a palavra dele. Já deu 3 horas em ponta, ainda o dinheiro não está na conta. E agora? Como é que você fica? Hã? Quem ficaria tranquilo, levante a mão, vamos lá. Seja sincero. Quem ficaria tranquilo com o tio que banca, levanta a mão e diga, eu fico sincero. Ele nunca faltou com você nenhuma vez. Quem levanta a mão aí agora, deixa eu ver se melhorou. Melhorou, né? Agora, qual que é o primeiro critério que me traz segurança? Ele nunca faltou comigo. Qual que é o segundo critério que me traz segurança? Ele tem. Ele é do tipo que se o avião daqui não te levar, ele põe você dentro de um avião particular e te leva até Israel. Quem fica seguro que ia para Israel de qualquer jeito que levanta a mão? Esse jeito tá mole, né? Agora, está vendo os critérios que nós temos como homem para analisar o que nos traz segurança? Aí eu te pergunto, esses critérios, aqui não vai estar, porque isso aqui é um tablet. Esses critérios estão na Bíblia? Tem. Não. Vira para quem está do seu lado, diga para ele, você conhece a sua estrutura de crença? O sistema produzido de crença dentro de você? A linha que você caminha para crer? Desculpa, amo vocês, mas agora eu vou ter que dar uma apertadinha. A grande maioria de vocês, se não todos, eu posso estar errado com algumas pessoas aqui, nem sabe por que ama Jesus. Talvez nem saiba o porquê ama Jesus. Para nós chegarmos no amor incondicional, nós vamos iniciar com o amor humano. Faz parte do propósito, do desejo de Deus. Antes de eu olhar para Jesus e falar, Jesus, eu te amo, simplesmente eu te amo, nós vamos ter que passar primeiro pelo motivo do porquê nós o amamos, o porquê nós o servimos, porque Ele é Senhor das nossas vidas. A grande maioria das pessoas sempre fala, porque Ele morreu por mim. Fala, morreu por quê? Eu não pedi para Ele morrer. E o que eu tenho a ver com isso? Morreu porque Ele quis. Você estava condenado do quê, rapaz? Não faz nada de errado, não roubo, não mato, não prostituo. As respostas são sempre as mesmas. Uma mulher um dia, quando eu disse para ela, falou assim, sabia que Jesus morreu por você? Eu falei, querido, eu posso fazer o que se Ele morreu por mim? Eu nem estava viva. Mas você pode falar que Ele morreu por mim? Eu estou viva agora. Não foi eu que matei Ele. Ele mas foram os seus pecados. Mas que pecado, meu bem? Que mano é pecado? Pecado é subjetivo. É relativo mediante as circunstâncias. Que vontade de conversar com ela hoje. A coisa mais fácil que tem é desarmar qualquer evangelismo que as pessoas põem hoje. Eu comecei a conversar com uma moça que o Senhor Deus falou, filho, para um pouquinho, senão ela vai desviar. São pessoas completamente desestruturadas no evangelismo. É que as pessoas aqui, elas ficam constrangidas com isso. Mas eu queria muito gravar pelo menos umas 15 pessoas tentando me evangelizar. E eu dar de ateu dos mais brabos que tem. Mas usando isso aqui, usando a Bíblia Sagrada que está aqui dentro. Você vê como as pessoas estão despreparadas. O despreparo não é falta de conhecimento teológico. Tanto os teólogos quanto os pastores que teoricamente deveriam conhecer o que estão falando, são despreparadíssimos para ensinar o que está aqui. E transitar o evangelho do reino para o coração das pessoas. Vira para quem está do seu lado e diga para ele, todo ateu só é ateu porque ninguém conseguiu dar boas respostas às suas belas perguntas. Boas respostas às suas boas perguntas. Boas respostas às suas boas perguntas. Quem concorda com você que levanta a mão? Deixa eu ver. As pessoas estão assim. Elas vão te pôr na parede e faz uma pergunta incógnita, toda difícil,
Por exemplo, uma pergunta hoje que eu não respondo, mas não é por questão teológica, é porque talvez exista um probleminha na tradução do hebraico. É aquela passagem chata da bruxa que chama o espírito de Samuel. Quem já leu isso aí? Eu acredito que deve ser a única resposta que eu não tenho na Bíblia Sagrada. Das que eu fui pesquisar e consegui resposta. Porque quando a gente foi dar uma olhadinha no hebraico, eu não vou perder 15 dias da minha vida agora por causa de uma bobeira dessa, a não ser que Deus me diga que é necessário. Mas, se eu não me engano, tem um problema de tradução do hebraico ali. Quando foi transliterar, quando foi transpassar o hebraico normal para o hebraico massorético, eu acho que deve ter dado um pau ali. E isso aí a gente tem que analisar a variante, isso demora muito tempo. Isso é 10, 15 dias para fazer um trabalho desse aí. Pra você poder entender onde está. Ainda mais eu que não estou mexendo com isso todos os dias. Então, é necessário só que você guarde uma coisa no seu coração. Se você não tiver um motivo pelo qual você crê em Jesus Cristo, você é mais do que presa fácil para qualquer tipo de doutrina. E aqui vem o perigo de todas as coisas. Se você não tem certeza quem é seu Jesus, não tem como você ter certeza da doutrina dele. Como é que você vai conhecer a doutrina dele se nem ele, você sabe quem que ele é? Pastor, mas eu conheço ele pela palavra. Não, você conhece ele. Quem já viu um quadro de desenho? Se você quiser entender aquele quadro, você vai ter que entender quem é o autor primeiro. Jesus é maior do que a palavra que ele fala. Eu vou dizer de novo. Jesus é maior do que as obras que ele faz. Jesus é maior do que tudo aquilo que ele falou. Porque a palavra só existe porque primeiro ele existe. Porque se ele não existisse, a palavra não existiria. As obras só existem porque ele existe. Porque se ele não existisse, as obras não existiriam. Quem me entendeu? O Pai é maior do que todos porque nada existe se não foi por ele. Entendeu por que Jesus disse que o Pai é maior do que todos? Porque sem o Pai nada existiria, inclusive Jesus o Cristo. A diferença do reino e da religião, embora exista palavras parecidas que o povo diz, é a realidade. Aqui está a diferença a maior delas. O evangelho evangélico, ele é muito parecido com o evangelho do reino, porque ninguém vai engolir religião se primeiro também não entrar reino no meio desse negócio. Não vai engolir. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: Paulo, 13 livros, doutrinador do evangelho. Diga: homem de Deus. Lê a história dele. Vê quantas besteiras e asneiras ele fez. Quando eu falo que eu arranco Paulo do palco em 5 minutos, é a coisa mais fácil que tem no mundo. Porque esse homem fez de bom, ele também fez de besteira. Só que eu quero que você conheça a vida dele depois de Filipenses. Eu quero que você perceba Paulo depois de Filipenses. Vira para o seu irmão e diga para ele: masmorra. Diga para o seu irmão: processão. Só 2 pessoas foram para masmorra. Quem foi as 2? Hã? Não empurra. Oi, quem? Hã? Quem? Não, senhor. Calabouço dele. Não. Jesus. Bota a Bíblia nesse povo, Jeová. Hã? Como é que é? Não. Gente, masmorra, lugar onde o ser humano não consegue viver mais do que 2 anos e 6 meses. Porque lá não bate sol. Oi? José. José e quem mais? Paulo de Tarso. Ou Saulo de Tarso, como você queira. Paulo ficou lá, povo de Deus, 2 anos lá vai fumaça. A partir disso aí começa a dar problemas pulmonares terríveis, doenças terríveis por causa de ficar lá embaixo. Paulo não teve o privilégio de José. José, quando ele entrou dentro da masmorra, ele mudou a masmorra. O povo tinha banho de sol, diz a história hebraica. Era pancadaria, porradaiada lá embaixo. José chegou lá, o negócio acalmou, começou a funcionar. O negócio começou a jambrar com muita força lá dentro. O favor e a honra que ele tinha era tão forte que ele começou a ganhar favores ali dentro. Virou um spa o negócio lá, ficou top de linha. Mas isso no final, gente. Tiveram que fazer a barba dele, sabe por quê? Porque estava além do permitido. Tiveram que dar um banho no homem, porque lá não tem esse negócio de banho. Quem quer ficar feliz aqui, diga amém. O xixi, as fezes, escorria para dentro da masmorra. Tac, tac, tac. Por isso que lá é o pior lugar que o ser humano pode entrar. Seria o esgoto do reino. Entendeu mais ou menos como é que é? Depois que Paulo fica preso em Filipenses, vai ler o livro de Filipenses, ver que diferença. Lê o 1 Coríntios e lê o 2 Coríntios. 1 Coríntios você tem um Paulo duro,
Por quê? Porque ficou 17 anos esperando para abrir a boca para pregar o evangelho. Ficou 17 anos esperando a oportunidade para abrir a boca. Nós temos, às vezes, não fazemos nada. Só que o evangelho de Jesus, durante 3 anos ele passou um processo terrível e tremendo com Deus. Que processo foi esse, pastor? Facinho de se entender. Durante 3 anos ele ficou trancafiado, ele e o Espírito Santo, uma regiãozinha guardada. E ali ele refez todo o conhecimento dele teológico. Aí dizendo à mãe, pelo amor de Deus, ai. Ele teve que rever tudo que ele aprendeu na lei. Ele teve que rever toda a filosofia grega que ele estudou. Paulo não era qualquer Zé Ruela, Paulo estudou, Paulo era um homem conhecedor. Só existiu 2 homens na Bíblia que você bate o peito e fala, esse aqui conhece. Um deles é Paulo, outro deles é Moisés. Moisés estudou no maior nível de inteligência do Egito naquela época. E Egito é tecnologia pura, que tem tecnologia que nós usamos até hoje deles. Vira para quem está do seu lado, diga pelos maias, que tinham tecnologia oculta, herdaram influência egípcia. Alguns acreditam que quem criou fósforo foi os maias. Eu não posso afirmar nada, que não tem quase nem história deles mais. Eles morreram e levaram a tecnologia deles embora. Só para vocês ficarem felizes, a sala do faraó tem sei lá quantos metros para cima, nesse tamanho assim, ó. Quem que sobe lá sem escada? O faraó vai subir escada, meu bem? Aqui, ó. A grande maioria dos cientistas chegaram à conclusão que a única forma de chegar lá em cima era voando. Você vê como é que operava o mundo espiritual naquela época. Por isso que o povo não ficou tão espantado de ver o mar abrir. Agora passar seco deixou eles assustados. Passar seco deixou eles assustados. Eu só dar um dado científico para vocês rapidinho aqui. É impossível passar no mar seco quando se trata de umidade. Umidade é um demônio que anda. Você deixa pingar 10 gotas aqui, daqui a pouquinho você está vendo a umidade lá na outra parede. A umidade, ela espalha com muita força. Agora você imagina milhões e milhões de anos, sei lá quantos mil anos que tem aquele mar. O quanto que aquela umidade já não varou para baixo. O povo passar seco. Rapaz. O cientista veio com um papo furado. Não, porque existe um vento que veio, ele que abriu o mar. Eu falei, querido, o vento abriu o mar não é o problema. O problema é ele conseguir abrir o mar, fazer com que o mar ficasse aberto, ainda desse condição para o povo andar lá dentro a seco. Aí se você puder me explicar isso, eu vou ficar feliz da vida. Que pensamento ridículo, gente. Pensa, o vento tem força para abrir o mar, o que ele ia fazer com o povo? Rapaz, ia virar um bando de andorinha, ele mas tem que ser muito inteligente para fazer uma afirmação horrorosa dessa, gente. Paulo passou 3 anos trancafiado com o Espírito Santo, revendo os conceitos dele. 3 anos, vira para quem está do seu lado, diga para ele, 3 anos. 3 anos, mais uma vez para a ficha cair, 3 anos, ali ó, isso aqui a lei ensinou, mas Jesus não ensinou isso aqui. Paulo trouxe revelações, cara. Olha a frase de Paulo, olha a certeza de que Jesus é Jesus para Paulo, olha a certeza que Jesus é o rei para Paulo, olha a certeza de que o evangelho que ele pregava era verdade absoluta, olha a certeza que os arteiros dele ficavam firmes, porque eles sabiam que ele tinha crido. Nem mesmo a morte, nem a nudez, nem a espada, nem os principados, nem potestades, nem o porvir me separa do amor que me liga em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a espada, nem nada. Qualquer setinha, qualquer maluco que vem com coisa besteira, falando em qualquer lugar, logo, aqueles que estão seguindo o rei, faz assim, e Jesus está na onde? Está na hora de você parar de escutar demais e começar a praticar demais. Está na hora de você ficar só nesse negócio de escutar. Pelo amor de Deus, começa comigo. Eu não estou pedindo para você descredibilizar quem eu sou, estou te dizendo, não acredite em tudo, vai procurar para você ver se é isso mesmo. Pega a Bíblia Sagrada e vai ver se o que eu ensino está aqui dentro ou não está. Eu já fiz esse desafio para o Brasil inteiro, estou esperando o povo mandar e-mail. Eu passei o processinho de Paulo. Não fiquei 3 anos, mas foi 2. 6 meses trancafiado dentro do apartamento, quando eu saí dentro quando eu não conseguia ver nem a luz do sol direito. Até hoje eu não consigo enxergar direito, metendo o olhão em luz solar completa quando eu acordo de manhã. Até hoje, fica desse jeito ainda.
Eu já disse e torno a repetir uma vez mais. Se nós não passarmos por processos como esse, que fazem parte de um processo de reconstrução, esquece de tentar pregar e defender o Senhor Jesus. Aquela timidez que nós temos de falar de alguém para alguém, é linha de crença oscilada, é linha de crença bagunçada, é linha de crença que não está corrigida. Chegar perto de pessoas, repara para você ver que quando nós chegamos perto de pessoas, nós acreditamos que ela não tem estudo, a gente se sente mais à vontade. Quem já reparou isso aqui? Fala comigo, pelo amor de Deus, quem está vivo, responda. Abra a boca, você vai morrer sem ar, aleluia. A gente chega perto de pessoas que a gente acha que tem uma cultura mais baixa, ou tem um nível acadêmico mais baixo, dizendo, Mobral, não leu, não entende, bolhufo nenhum, a gente se sente todo, aleluia, todo agora, Jesus, ele tem algo para a sua vida. Agora, quando nós chegamos perto de pessoas que têm um certo conhecimento na palavra, sabe o que a gente faz? Sim, murcha. Sabe por quê? Porque nem você crê naquilo que você prega. Nem você acredita naquilo que você ensina. Durante mais de 30 anos, muito mais de 30 anos, quase 80 anos. Jesus. Não sei se foi Calvino ou Spurgeon, defendeu uma tese. Em 35 segundos nós quebramos a tese dele aqui. 35 segundos. Sabe por que nós temos dificuldade de crer em coisas? Eles tentam ensinar uma coisa engraçada. A ciência, ela é relativa. Eu vou te explicar por que relativa em tempo de época. Aquilo que foi verdade há 30 anos atrás, pode não ser mais verdade absoluta daqui a 40 anos. Ou seja, num cabo de aproximadamente 70 a 80 anos, aquilo que era verdade no passado, mas não é mais verdade no futuro. Quando se trata de reino de Deus, o que é verdade há 1500 anos atrás, há 2014 anos atrás, continua sendo verdade absoluta até o dia de hoje, e vai ser para todo sempre. Deixa eu te dar uma revelaçãozinha simples. O seu Cristo é princípio e fim, alfa e ômega. Sabe o que significa isso? O que ele começou, ele já terminou. Aquilo que ele fala pendura para toda a eternidade. Aquilo que ele disse ali continua sendo verdade até quando existir terra. Não vai haver pedra sobre pedra, mas aquilo que ele falou vai permanecer. Se você não corrigir sua linha de crença, não tem como pregar evangelho. Vamos ganhar alma sim, para Jesus. No procedimento dele. E para ser no procedimento dele, não dá para pegar a mão da alminha, enfiar a alminha aqui dentro e deixar a alma dela viva do mesmo jeito. Quem está me entendendo? Vira para quem está do seu lado e diga para ele, gasta tempo. O evangelho de Jesus gasta tempo para ser ensinado. Quem tem mais de 10 anos de evangelho, quer levantar a mão, vai. Segura ela assim. 15 anos, vai. 15 anos. Quem tem mais de 15? Mais de 20 anos. Rapaz, 25 anos. Está firme ainda. 30 anos. Passado de 30 agora vai ficar ruim. Olha para você ver, nesses 30 anos, quanto que ensinaram para você acerca de Cristo, do reino dele? Você acredita que você aprendeu bastante coisa acerca do reino? Eu não vou dizer para vocês que nós precisamos de 25 anos para entendermos o reino dos céus, mas o reino dos céus você aprende com 3, 4 anos, com 1, 2 anos, em profundidade máxima, no fluxo. Ai, Jesus. O reino dos céus não é aprendido com 3, 4 anos, no nível de interesse que o evangélico tem. Quem tem desespero, fome, sede, loucura por Jesus, aprende, é ligeiro. Mas para isso acontecer, nós temos que entender quem é Jesus. Foi Pedro até encontrar com Jesus Cristo. Quando ele encontrou com Jesus Cristo verdadeiramente, Pedro deixou de ser uma pedra para ser uma rocha, uma vara para ser uma rocha. O Pedro antes da ascensão de Jesus Cristo era um. O Pedro depois da ascensão de Jesus era outro. O Pedro antes da ascensão de Jesus era mentiroso. O Pedro antes da ascensão de Jesus era covarde. O Pedro depois da ascensão de Jesus era um camarada que estava disposto a morrer para ele de qualquer jeito. Era um Pedro firme, por quê? Porque Jesus deu um sinalzinho para ele, vou mostrar para você que eu sou Jesus, tá queridão? O galo não vai conseguir cantar 2 vezes sem antes você me negar 3. Só que quando Jesus disse isso para Pedro, Pedro tinha acabado de dizer assim, Seu Antônio, eu vou morrer por você. Agora, quem que diz para alguém que vai morrer e aceita uma verdade contrária, dizendo que vai negar 3 vezes ainda, não é só uma não.
Todos entenderam? Era inaceitável para Pedro aceitar um negócio desse. Uma vez que a cultura hebraica faz dos judeus pessoas firmes. Quando Pedro nega a terceira vez que ele escuta aquele barulhinho, ainda minha galinha ainda está boa aqui ainda. Quando Pedro escuta aquilo, pega o texto e leia. Ele chora, cara. Vira para quem está do seu lado. A realidade do rei chegou. Enquanto a realidade do nosso rei não chegar dentro de você, não vai adiantar ficar falando de Jesus. Vai produzir? Vai. Porque Jesus produz em qualquer, na boca do macumbeiro, do feiticeiro, do candomblezeiro, de qualquer coisa, funciona. Agora, o impacto que você tanto espera, que seu espírito anseia, todo mundo sabe. Vai falar para mim que quando você prega o evangelho, ou você fala de Jesus para alguém, você não espera um bum. Vai falar para mim que não. Vai falar para mim que você já não espera aquela pancada dentro da pessoa, aquilo que traz a pessoa para Cristo. A gente espera. Mas sabe por que não dá o boom? Porque o boom primeiro não deu aqui, ó. Primeiro o boom dá aqui, para depois dar ali. Primeiro a explosão da revelação de quem Cristo é, primeiro tem que acontecer com você, para depois acontecer com alguém. É princípio, a gente só dá o que tem. Pedro chora, fica angustiado, fica com medo de Jesus não querer mais ele, porque o diabo começou a enfiar na cabeça dele milhões de coisas. Pedro recebe o perdão de Jesus Cristo. Diga aos outros, e a Pedro que eu me encontro com ele. Quando Pedro entende que Jesus perdoou ele, Pedro entende que ele teve mais uma chance. Na realidade, aquela chance sempre existiu, Jesus já tinha avisado ele. E quando ele se convertesse, Jesus diz isso para ele. Quando você se converter, caramba gente, se converter, ele estava andando com Jesus todo dia. Vocês não entenderam, pelo amor de Deus. Pedro estava caminhando com Jesus todos os dias. Pedro dormia com Jesus, acordava com Jesus, tomava café com Jesus, almoçava com Jesus, via Jesus multiplicar pães, curar uma centena de pessoas. Pedro viu sinais incríveis diante dos olhos. Acalma-te, aquieta, tinha um bocado de coisa. Caminhar com Jesus, falar de Jesus, respirar de Jesus, não significa ter a realidade de quem é Jesus. Você estava com ele? Eu com ele? Você está enganado. Só quem não tem a realidade nega Cristo, querido. Só quem não tem a realidade de Jesus negligencia Cristo. Quem me entendeu? Quando Pedro tem aquele pedido, ele recebe aquele pedido de perdão, rapaz, vira para quem está do seu lado, diga para ele: se você conversando com uma pessoa de nível cultural baixo, você já se sente bem, agora imagina você sendo nível cultural baixo. Vira para quem está do seu lado, não sabe assinar nem o nome, nunca aprendeu que BA é bar, e nem PI é PI, e nem que existe P, nem B, nem A, nem I. Pedro era um matuto da roça, dos piores que tem. Pedro era, na minha terra, chamariam ele de Zé Ruela da esquerda. Pedro era um cidadão que não tinha conhecimento nenhum, enduto e iletrado. Enduto que não tinha nenhuma faculdade, iletrado nem alfabetizado ele foi, para entender mais ou menos o sentido da palavra. Só que agora nós temos alguém que tem a realidade do rei. Quem tem a realidade do rei usufrui do reino dos céus, porque o reino agora é realidade. Pedro abre a boca, rapaz do céu, até me arrepio tudo com aquele troço. Atenção, varões israelitas, o que vós vedes não é vinho no meio-dia. Essa é a promessa que Deus fez através do nosso profeta Joel. Que naqueles dias eu, Senhor, derramarei do meu espírito. Jesus, eu leio esse negócio, eu fico louco. Aquele homem que momentos atrás negou Jesus para duas mulheres, e um homem que jogou na cara dele o passado. Atenta-te, o diabo, quando ele for dar um jeitinho, tentar fazer você negar Jesus, é no começo duas mulheres, e depois ele vai jogar seu passado contra você. Agora não, meu amigo. Agora ele para na frente de todo mundo: Jesus a quem vocês crucificaram. Que Pedro é esse, meu Deus do céu? O que vides agora diante desse homem não vem da minha santidade, mas sim
do Cristo a quem vós crucificastes. A fé que vem pelo nome de Jesus. Oh, homem abençoado. Ele deu um chá de Bíblia em todo mundo, foi uma tremenda ministração para aquele povo todo, e todo mundo parou para escutar aquele homem que agora tinha autoridade. Porque afinal de contas, autoridade só é dado para quem tem a realidade de Jesus. Já reparou que quando você está confuso, vou falar essa palavra horrorosa, teologicamente inteiro, parece que você não crê em nada? Linha de crença. Se Satanás conseguir bagunçar sua linha de crença, ele vai destruir sua linha de fé. E se ele destruir sua linha de fé, tchau Jesus Cristo para você. Jesus só existe para mim e para você por fé. Você viu ele? Você tocou nele? Você escutou a voz dele? Eu estou andando daqui até ali, ó. Escuto ele falar comigo. Se eu não crer que é ele, cortou o fio, já não escuto mais nada. Tudo dentro do reino é movido pela fé. Se você não tem certeza de quem ele é, não tem acesso a nada lá em cima. E você não traz o que está lá em cima aqui para baixo. Você não traz dos céus para Deus. Você não traz do reino dos céus para o reino de Deus. Olha a segurança do homem, rapaz. Eu sou o corpo dele. Sou ou não sou? Amém. Faz a fila aí, galera. Tudo de Cristo tem poder, até a sombra dele tem. Olha a realidade que esse homem andava. Processo, gente. Paulo precisou ficar 3 anos porque ele tinha muito conhecimento acadêmico dentro dele. Ele tinha muitas informações. Pedro não, Pedro era matuto da roça, não tinha absolutamente nada. O que ele tinha conhecimento era de peixe. E mesmo assim, diante de Jesus, ele entendeu que nem peixe ele entendia bolhufa nenhuma. Ele olha para o negócio e fala assim: Jesus, nós pescamos a noite inteira, não conseguimos nada. Jesus fala para ele: joga ali, fala, mas ali não tem como pegar. Primeiro, esse tipo de peixe que eu quero, ele só pega em água profunda. Segundo, nós estamos aqui próximo, e do lado esquerdo é impossível dar a maré pelo só vai fazer dar lá. Vocês estão entendendo isso aqui? Aí Pedro olha para ele e fala assim: ó, é o seguinte, eu vou ter que aprender uma regra nova, segundo a sua palavra, aleluia. Eu jogo a rede, eu lanço a rede, porque segundo tudo que eu conheço de peixe não vai dar certo. A realidade de Jesus muda qualquer tipo de estrutura, gente. Sabe por que os nossos familiares não se convertem? Porque não há realidade dentro de nós. Sabe por que a família da gente não se converte? É porque não há realidade dentro de nós desse Cristo. Tem pessoas que na sua família que falam: se for para ser crente igual fulano de tal, eu prefiro não ser. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Sabe por que a gente produz pouco demais para o reino? Porque a gente não crê no reino e nem em Deus. A gente vem, senta num lugar como esse aqui, tentando ter certeza do que é. Você não encontra isso no catolicismo romano. Na grande maioria da massa católica, eu não estou dizendo, lá dentro você encontra aqueles que estão com problema. Mas a grande maioria da massa católica crê, meu irmão, vai crer no ponto de brigar. E um dia que o Jesus falou para mim assim: filho, vai lá e fala para o seu pai, quem vai se converter vai ficar pior do que você. Diz isso para ele desse jeitinho, que é assim que ele vai te entender. E para eu falar isso aqui, rapaz, e o medo de falar não dá certo. Você não encontra isso dentro do islamismo. O islamismo são pessoas completamente fiéis, interna e externamente a Allah. Eles não têm dúvida daquilo que eles fazem. Por isso que eles não se envergonham de, no meio de todo mundo, meter a testa no chão lá e fazer todo aquele procedimento. Jesus precisou deixar um texto escrito na Bíblia, porque ele já conheceria como que o corpo dele estaria. Ele disse: aquele que se envergonhar de mim, quando eu vier na glória do meu Pai, na glória dos santos anjos e na minha, eu me envergonharei dele. Eu não vou abusar daquilo que o Senhor Deus colocou dentro de mim. Mas nós temos que entender que a realidade é uma coisa nutrida. Conquistar a realidade, Conquistar a realidade é algo que vem sendo nutrido. Você precisa começar a confrontar os seus próprios medos acerca de Cristo. Você precisa fazer boas perguntas para poder quebrar você e extrair de dentro de você boas respostas. O Espírito Santo, o Senhor existe? Que bom, Senhor existe. O Senhor existe? Que jeito? De onde o Senhor vem? O que o Senhor faz? Como é que funciona esse negócio aí? Da onde que Jesus? Por que Jesus é o Filho de Deus? Por que a Bíblia é real? Eu cheguei no almoço e falei assim: Jesus é Deus? Eu falei, por que ele é Deus? Porque a Bíblia diz. Foi quem disse que garante para você que a Bíblia é verdade? Está escrito lá. Foi a Bíblia dos mormons também é Bíblia, a Bíblia dos hindus também é, o Alcorão também é Bíblia. Então como é que você quer dizer que é? Como é que você me garante que é?
Ela, a Bíblia é a palavra de Deus. Você conhece Deus? Ela, conheço. Falou, com ele quando? Não, eu sei que ele é Deus. Não saber que ele é Deus é uma coisa, conhecer ele é outra coisa. Você viu ele que dia? Rapaz, mas 3 minutos ali, a menina ia desviar. E se alguém parar para você e te perguntar? Vamos lá, vamos fazer algumas perguntinhas das que eu já recebi. A Bíblia é real? Quem consegue provar para mim que é real? Vamos lá, primeiro braço levantado. Bora. Prova para mim que ela é real, a Bíblia é real. Vai, vamos já arrochar uns mais grossos. Bora lá. Olha que boa resposta. Aqui a gente não trabalha com fé, a gente trabalha com ciência. Cumprimento de profecia não é espiritual, é científico. Então você não tem uma respostinha dessa aqui, você dança. E me prova uma. Aí o que você faz? Pega as profecias que foram cumpridas na mídia. Isaías disse, se eu não me engano, no capítulo 9, que os países árabes fariam um tratado de paz com o país de Israel. Meu amigo, é mais fácil o capeta se converter do que um troço desse acontecer. Pastor, eles vivem em pé de guerra. Se eles vivem em pé de guerra, não vi problema é deles. O tratado de paz está lá, do jeitinho que Isaías disse. Deus usou Hitler. Teólogo, quando me escuta falar, sabe que eu não sou maluco, porque ele sabe que eu estou falando incoerente. Deus usou aquele pirado, daquele maluco de Hitler, quando ele começou a matar aquela judeusaiada toda, quando ele começou a fazer aquilo, o mundo inteiro se virou contra ele e começou a querer ajudar Israel, bem no cumprimento da profecia que o povo de Israel, ao ser disperso de Israel, voltaria para Israel 2000 anos depois, falando hebraico clássico. Querido, isso aqui é impossível. 2000 anos, divide 2000 anos por 80, para você ter uma noção. Vai lá, Felipe, você que é bom da caneca. Olha que rapazinho, gente, eu pego ele. 2000 por 80, quero ver essa aqui, vai. Eu preciso de 25 gerações, 250, não, tá certo. Eu preciso de 25 gerações para produzir 2000 anos. Pense num judeu e num japonês, que são as tradições mais grotescas que tem. Pensa nisso um segundo. Um japonês, quando ele casa com um casamento interracial, que é um japonês com uma brasileira, ele vai manter todo o protocolo dele japonês, e é tão forte que a brasileira vai virar japonesa. Que tem um nome, que é Nissan, né? Nissei, Nissan é a marca de carro. Nissei. Agora, o filho vai nascer debaixo da cultura do Japão, japonesa, com influência da cultura brasileira. Agora o filho, que é meio mais para lá do que do meio para cá, vai casar de novo com a brasileira. Segunda geração. Quem acredita que a cultura japonesa vai embora até a 4ª geração? Diga amém comigo aqui, pelo amor de Deus. O judeu é outro firme na tradição. Queridos, ali está dizendo que 25 gerações se passaram. Ribeiro, que é o meu sobrenome, foi uma estratégia dos judeus para fugirem da perseguição na época que eles estavam sendo mortos. Eles começaram a dar sobrenomes de nome de terra. Ribeiro é água, ribeiros, ok? É água, Peleg em hebraico. Para tentar fugir da perseguição, para o povo não pegar eles, porque os nomes hebraicos eram fáceis de serem encontrados. Então, quando eles permaneciam com uma raiz hebraica, mas disfarçadamente. 25 gerações, diga, pelo amor de Deus, diga 25 gerações se passaram. E os judeus voltaram para Israel de novo, depois daquela mortandade toda. Voltaram para Israel falando hebraico clássico. Voltaram falando hebraico clássico. Começaram a comprar tudo quanto é tipo de coisa lá dentro. Cumprindo-se a profecia de Jeremias. Manda um cientista quebrar isso aqui agora. Nós temos manuscrito que prova a originalidade e o tempo coerente de escrita dos textos. E nós temos o cumprimento disso depois de sei lá quantos mil anos depois. Rapaz do céu, gente. Se você não aprende a ter boas respostas que solidificam a sua fé, queridão, não tem como. Se a sua fé pode ser abalada, é porque você não tem fundamento de fé sólido. Jesus, ele soltou esse código milhões de vezes dentro da Bíblia Sagrada. Ele disse quilhões de vezes: aqueles que estão na rocha, aqueles que estão na rocha, gente, acorda, aqueles que estão na rocha, enquanto você não for imutável em cima dele, não adianta tentar pregar o evangelho e esperar grandes coisas, porque você não vai conseguir encontrar nada. Ele disse que aqueles que fazem a sua casa em cima da areia, quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Por isso a necessidade de conhecermos o que está escrito
E por isso a necessidade de passarmos o cantinho que Paulo passou. Você não precisa passar 3 anos, mas você precisa entender que se você tem que pegar seu conhecimento todo, enfiar ele em cima da mesa, espalhar assim em cima da mesa, falar: Deus, o desse bando de coisa aqui que agora, a partir de agora, para mim isso aqui é lixo. O que é seu aqui, o que não é seu? Eu quero examinar isso aqui. Eu fiquei tão chato que eu fui obrigado a aprender hebraico e grego para eu poder ver se o que eu estava aprendendo era verdade mesmo ou não. Fulano dizia uma coisa, ciclano dizia outra. O nome fulano de tal falava algo, o outro nome ciclano de tal contrariava. O Beltrano ciclano de tal falava tal coisa. A mulher ciclano de tal falava outra. Aqui, eu quero saber o que vocês estão falando, eu quero saber o que Jesus disse. Chega desse negócio que é cada um falar uma coisa diferente. Não dá. Eu já estava para lá de Bagdá. Eu só estava crendo em Jesus e mais nada. Eu aprendi a respeitar anjos faz 2 anos. Eu aprendi a respeitar o potencial deles, escutando Davi Rebolo, que é um profeta dimensional. Pega o material deles e lê, que é muito bom. Eu aprendi a respeitar os anjos. Eu fui ver a grandeza que aqueles trem têm. Meu Jesus amado. Estão entendendo isso aqui? Se nós primeiro não formos confrontados na nossa linha de crença, não vai existir realidade. E se Jesus não for real para você, você pode ter quantas experiências você quiser aqui. No primeiro momento que o diabo conseguir espaço dentro de você, você vai. Não é daqui de dentro não, meu bem. É dele. A realidade da experiência não é a realidade de Deus. A realidade de experiência, ela produz e nutre o momento específico que você vai ter uma realidade com Deus. O nosso querido irmão Tom Lee Osborne, T.L. Osborne, esse camarada foi um camarada que nas reuniões dele, amputados, tinham a perna restituída de novo. A perna nascia daqui de cima até no chão. Ele chegou dentro de Jesus, 333 mil deuses, me ajuda, gente, vai. Índia. Lá tudo é Deus lá. Lá eles pegam xixi, cocô de rato, põem na mamadeira e falam: os nossos deuses nos abençoam com os manjares do céu, e faz a criança beber aquele troço, misturado com leite. Deus me livre, me guarde bem longe de um troço desse. Ele chegou dentro da Índia e começou a pregar Jesus, e falando de Jesus, e ele falava de Jesus, o que o cara pegava o Corão, eu falei assim: mas Jesus curou, olha aqui para você ver. Ele falou: também, não, me curou aqui, olha aqui para você ver, está em dourado, igualzinho a sua. Ele voltou frustrado para casa, e falou: Deus, o que eu preciso para que eles entendam que o Senhor é Deus? E falou nisso e ficou. Uma bela manhã, ele acordou já babando, desesperado, que era tanta luz dentro do quarto que ele não conseguiu ver. Ele não conseguiu falar, ele mal conseguiu se mover. Ele foi se rastejando em cima da cama até cair no chão aos pés de Cristo. Ele o viu diante dele, a realidade de Cristo estava diante dele. Jesus não precisou falar nada, ele não precisou trocar uma palavra com Jesus. Depois daquele dia ele entendeu que o que faltava para ele, para que os demais recebessem a Cristo, era a realidade. Depois daquele dia ele voltou a estudar a Bíblia Sagrada de novo e disse: isso aqui está dizendo que a gente põe a mão, Jesus cura, então nós vamos botar a mão e vamos ver Jesus curar. E começou a refazer de novo todas as coisas. Milagres inacreditáveis aconteceram através da vida daquele homem, gente. Ele revolucionou. Pessoas influenciadas por ele. Ei, Jesus, como é que chama aquele meio gordinho? Da unção do riso, me ajuda, gente. Kennedy Reagan, não sei falar o nome dele direito. Influenciado por Tom Lee Osborne, contemporâneo dele. E vários outros foram influenciados por Tom Lee Osborne, que era o evangelho pela fé. Ele, numa ministração dele, depois de velho, barbudo, todo engraçado, ele falou assim: gente, se eu pudesse sentir pelo menos um arrepio para eu saber que Jesus ia fazer alguma coisa, mas não, gente, eu tenho que crer. Eu só tenho que ter fé que ele vai fazer. Se eu sentisse um arrepio na perna só para ter certeza que era a hora dos milagres acontecer, como seria maravilhoso. Queridos, hoje nós sentimos um manto sentando em cima da gente. A gente sente hoje a eletricidade andar pelo todo o corpo. A gente escuta o próprio Deus dizendo: filho, é agora. Ele foi um gigante para trazer essa área da fé. Kathryn Kuhlman foi uma gigante trazendo a movimentação do Espírito. Esses gigantes que se manifestaram nas suas épocas, William Branham foi um gigante que trouxe a revelação de Deus falando com o ser humano. Gente, a unidade, a união desses ministérios trouxe para dentro de nós, mais uma vez, olhe para Jesus, porque tudo isso operava dentro de Cristo. Tudo isso operava dentro dele. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: pelo amor de Deus,
Você precisa tirar um tempo com o seu Deus. Você precisa tirar um tempo com o seu Deus para descobrir se você acredita nele de verdade ou não, se você crê nele de verdade ou não, ou se você só é um vento que é levado de doutrina, ou se você é como o vento que não se sabe nem para onde vem nem para onde vai. Eu ministrei aqui 35 minutos, eu tive que parar. Eu já vi uns 10, 30 neguinhos torcendo. Tinha uma senhorinha com a saia ali, que a bichinha começou, meu Deus, e agora? Será que Jesus é Genésio ou Genésio é Jesus? Rapaz, se eu consigo fazer isso, imagina quem nasceu para tentar destruir sua linha de crença, que é o diabo. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Tudo bem que a unção de Deus nos habilita muito mais do que Satanás. Mas pensa um minutinho, gente. Nós convivemos com dúvidas, nós convivemos com oscilações mentais, nós convivemos com dificuldades teológicas e divergências teológicas. Não dá. Enquanto você não tiver certeza do reino dentro de você, enquanto a realidade do reino não for real dentro de você, você continuamente vai ficar sendo oscilado e oscilada por dúvidas teológicas, que vão simplesmente paralisar seu espírito. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: escutar a voz de Deus não é uma ferramenta, faz parte de uma nova natureza. Você tem direito. Olha dentro dos olhos do seu irmão, diga para ele: você tem direito. Diga para o seu irmão: você tem direito. Durante 5 anos da minha vida, eu escutei milhares de pessoas dizendo que escutam a voz de Deus. Não escuta nem aqui, nem na China, nem no céu, e piorou dentro do inferno. Não escuta Deus, mas em lugar nenhum. Está escutando eu falar aqui na minha orelha. Quem já escutou esses papos furados? Cada aberração. Deus falou comigo, aleluia. Deus não fala com ninguém, aleluia. A gente usa esse protocolo de falar porque é a única forma que as pessoas escutam. Nós interpretamos o que Deus transmite por sentimento, que não é fala. São poucas as pessoas que a gente escuta ensinando hoje que realmente escuta a voz de Deus nitidamente. A grande maioria das pessoas simplesmente são guiadas por palavrinhas parecidas como essa: vai, pode, não pode, fica, compra, não vai, só assim. Você pega Isaías, escutar uma profecia de 5, 6 páginas. Aí, pastor, não tenho certeza se Deus falou comigo. Já parou para prestar atenção que quando seu pai e sua mãe falam, você escuta a voz dele, você sabe quem está falando? Já parou para prestar atenção que mesmo que o filho da gente tenta dar de bobo, porque o meu às vezes tenta ajudar. Você vai falar com ele: filho, ele: Natan, está escutando papai? Tô. Não, porque você não está olhando para mim, cara de pau. Por mais que a gente tente, por mais que eles tentem fingir que não está escutando a gente, eles sabem quando é a gente. E quando eles estão desesperadinhos, às vezes meu filho vai no supermercado e ele quer sair, desbravar todas as coisas, eu falo para ele: fica perto de mim. Aí de repente eu solto ele e deixo. Ele vê que ele tem um limite de proteção quando ele está perto de mim. Aí ele não me acha mais. Papai! É aquele bico que a grande maioria das pessoas aqui dentro já viram. Aí eu fico escondendo dele um pouquinho. Quando eu solto uma palavrinha: Natan! Eu paro perto dele: vem cá, nunca mais você fica longe do seu pai, porque perto de mim tem como te proteger, longe de mim não tem como te proteger. Aí quando a gente sai: papai, pertinho do Tatã? O filho, quando está desesperado, ele escuta, ele sabe quando é o pai dele. O que muito me entristece é que o diabo conseguiu produzir uma cultura dentro da cabeça de vocês, e dentro da cabeça da grande maioria das pessoas, e de todos os líderes que eu tive, que Deus não fala com o ser humano. Como que Deus não fala com o ser humano, sendo que o ser humano é casa do próprio Deus? Ai, eu fico louco com esse negócio. Que dificuldade Deus tem de falar com você morando dentro de você? Só se você não quiser escutar Ele, porque é o único princípio, o único versículo bíblico que faz você apagar a voz dEle. Se você quiser apagar a voz dEle, você apaga, é só se quiser, mas vai chegar um nível de relacionamento com você, que nem que você queira. Eu lembro de um dia que eu quis dar de bobo com Deus, eu falei: Deus, eu não quero saber. Eu senti Ele falando aqui, dentro de mim, ele passou de dentro de mim, saiu por fora, como se ele parasse na minha frente. Vai correr para mim para onde, rapaz? E andando dentro de mim, passando de mim, tudo quanto é lugar. Eu falei: meu Jesus amado, tá bom, já estou em fase, aleluia. Aonde você foi, eu estou.
Ai, Jesus. O diabo, quando usa demônios para falar com as pessoas, ele vem falar aqui no ouvidinho, pertinho do lado de fora. Deus deu um show no Satanás para mostrar o que é intimidade. Deus entrou dentro de você e comunica com você, de dentro de você, com você mesmo. Mostrar que intimidade é reservado. Até na época de João Batista, o trabalho era só interno. Hoje é interno e externo. É dentro e fora. Se você não passar a escutar o governador, você nunca vai ter a realidade do rei, porque quem torna Jesus Cristo real é o Espírito Santo. Então, se você não gastar tempo com ele, pedir para que ele te mostre a realidade do Senhor Jesus Cristo, não vai adiantar absolutamente nada. Você vai ser mais uma voz que produz pouco. Você vai ser mais uma voz que produz quase nada. Você vai ser mais uma voz que vive 24 horas por dia e não consegue produzir a realidade de ninguém. Às vezes nós escutamos coisas que não gostamos de escutar, mas sabemos que a verdade sai do meio disso. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: dentro de um reino você não pensa com a sua mente. Dentro de um reino você tem a mente de Cristo. Diga para o seu irmão: dentro de um reino você não pensa com a sua mente. Dentro de um reino você tem que viver com a mente de Cristo. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus, diga amém. Para de ficar criando analogias com a sua própria cabeça. Para de determinar o que é, o que não é, sem nem ter fundamento para fazer isso. Os e-mails que eu lia me davam vontade de rir. Quando eu li aquilo, eu falei: como é que uma pessoa tem capacidade de escrever um troço desse, Jesus? A pergunta é: fulano te conhece para falar o que está falando? Fulano tem relacionamento com o Senhor para falar o que está falando? Quando começou a liberar o primeiro início dos materiais, eu falei: rapaz do céu, que negócio que é esse? Era caixa de e-mail com 300, 400 e-mail pendurado em cima, a gente ligando: o que você falou ali? Falei: rapaz do céu, gente, não podem pregar o evangelho. Eu escutei o Espírito Santo: pode, se for o de Jesus, você pode, o seu não. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: toda vez que alguém fala, sempre tem alguém para escutar. Sempre tem. Por isso a necessidade de se preparar. Em Timóteo diz que nós devemos e temos de ser obreiros aprovados que manejam bem as Escrituras. Quem está me escutando, pelo amor de Deus, levanta a sua mãozinha direita para o seu irmão e fala assim: obreiros aprovados que manejam bem as Escrituras. Como é que você vai manejar aquilo que talvez você não leia? Olhe para mim aqui agora. Como é que você vai manejar se você não consegue gastar tempo com isso aqui? Como é que você vai manejar bem se você só vem escutar o que Deus me usa para ensinar? Eu quero que você entenda que daqui menos dia ou mais dia você vai ficar completamente mal acostumadinho, só escutando as coisinhas mastigadinhas. Eu já fiz vários testes perto de vocês que vocês nem perceberam. Ô gente, o que significa isso aqui? Não é vergonha não, tem quem me dá a resposta. Só que não se esqueça que para alguém conseguir resposta, tem que gastar tempo com ele. Tem que ter cuidado de estudar o texto, para não ensinar besteira para os outros. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? No meu momento sistêmico, nós tínhamos um acesso de quase 200 mil pessoas escutando os materiais da gente. Isso trazia uma responsabilidade muito grande. Sabe o que isso traz para a gente? Se você está ensinando besteira, você vai levar um bando de gente para o mesmo lugar. Só que nós temos algo na mão. Um rapaz falou assim: pastor, o líder também é terrível, né? Está levando o povo para o inferno. Eu falei: não senhor, não bota a culpa no líder não. Como que não, pastor? Olha o que o cara ensina. Eu falei: a Bíblia que o líder usa está na sua mão, rapaz. Quem deveria ter lido ela e observado ela para ver se o que era verdade estava ali dentro e se o que ele estava ensinando é verdade ou não, era você. Não adianta pegar e botar a culpa no camarada se você não gasta tempo com Deus, nem pega essa Bíblia para ver se o cara está ensinando é verdade ou não é verdade. A mesma Bíblia que todo mundo usa está aqui, só muda de tradução que não altera absolutamente nada. Não existe uma tradução verdadeira 100%. Não existe uma tradução perfeita, nenhuma delas é. A tradução Almeida revisada, atualizada, tem alguns textos que são mais originais do que a contemporânea, que é mais original que o outro, e cada uma tem um ponto mais forte do que a outra, o outro ponto mais fraco, mas no final das contas, dá a mesma essência. Mas nós estamos tão atarefados o dia todo, que nós não conseguimos gastar tempo com isso aqui. Aí na hora que Jesus precisa da gente está despreparado. A hora que o diabo vem com um bocado de minhoca na cabeça da gente, a gente fica despreparado. Aí você vai conversar com fulano de tal: não, mas lá, aqui no meu ministério, a gente ceia, dá comida para fulano de tal. Ah não, no meu ministério, aleluia, a gente faz assim. Não, no nosso ministério, o nosso pastor, ele faz assim. Peraí, o que Jesus fez? Questionaram o Luiz Hermínio uma vez, eu vou proteger ele aqui sim. Questionaram o Luiz Hermínio uma vez, que ele dava ceia para a criança. Ele falou assim: vamos fazer o seguinte, eu não vou usar a Bíblia para responder isso aqui não.
Ou vocês não questionam do traficante dar um fuzil na mão de uma criança e quer me questionar porque eu dou ceia na boca de uma criança que dela é feito o reino dos céus? Vira para quem está do seu lado e diga para ele: critique sempre, mas se fundamente para criticar. Estão entendendo isso aqui? Vira para quem está do seu lado e diga para ele: crítica é de Deus. Diga para o seu irmão: quem perde o espírito de crítica se torna religioso. Pelo amor de Deus, repete isso: crítica é de Deus, e quem perde o espírito de crítica se torna religioso, engole tudo que escuta, come tudo que enfia na boca. Você tem que ser crítico, sim senhor, mas antes de ser crítico, se fundamente, vai procurar saber se não é daquele jeito mesmo, antes de criticar. Seja simples, humilde o suficiente para perguntar. Eu fiz uma besteira com um pastor chamado Marco Feliciano. Eu escutei uma ministração dele, que ele falava sobre Pedro, que hoje eu ensino, acabei de ensinar o que Pedro fez. E ele veio e estava explicando sobre Pedro, uma informação muito interessante. Ele prega naquele congresso famoso dos Gideões acerca de Paulo. Paulo ficou 17 anos, aleluia. Ficou mesmo, está lá na Bíblia. Conta aqui que você vê rapidinho, você encontra. Mas ele trouxe um dado de Pedro que me deixou assustado. Ele disse: gente, quem escreveu o evangelho de Marcos não foi Marcos, foi Pedro. Quem ditou o evangelho para Marcos foi Pedro, porque Pedro era muito velho. Ele não tinha condição de segurar uma caneta para escrever. Ele não falou isso, ele simplesmente disse: quem narrou o evangelho para Marcos foi Pedro. Esse camarada está maluco? Aonde já se viu ele tirar um negócio desse? Eu todo religiosão. Eu liguei para uma assessora dele, conversei com ela. Ela me deu algumas informações, eu fui caçar atrás. Querida, a tradição judaica inteira apoia que foi Pedro quem narrou o evangelho para Marcos. A escrita de Pedro é muito parecida com a escrita de Marcos. Você já reparou que o evangelho de Marcos é pequenininho? Por quê? Porque Pedro era impulsivo. Tudo dele era ligeiro demais, rápido demais. Se você pegar os textos, você vê Pedro chamando Marcos de filho. Olha o convívio dos dois. Agora eu te pergunto, que motivo teria Marcos, de escrever só no evangelho de Marcos: avisa os discípulos e a Pedro, que eu me encontro com ele lá na frente? Isso aí só seria importante para Pedro, que foi perdoado. Quando nós fomos estudar, que eu fui procurar todos os fundamentos, eu vi que ele estava certo. Mas olha aqui para mim, eu fiquei quase 1 ano e meio acreditando que aquele cara estava contando lorota. Põe uma coisa no seu coração: antes de determinar se algo é ou não é, vai atrás para saber. Quem está entendendo, pelo amor de Deus? Vira para quem está do seu lado e diga para ele: maldito é o homem que confia no homem. Pastor, o senhor está botando a desconfiança entre eu e o senhor. Que bom que ela chegou até aí. Isso é ótimo. Isso é muito bom. É desse jeito que você vai conseguir buscar em Deus para saber se Deus me fez instrumento dele ou não. Se o que eu ensino vem da boca dele ou não, porque você vai ter que escutar o que eu falo, vai ter que pesquisar o que Jesus disse. Coisa boa, rapaz. Você vai me ajudar demais assim, aleluia. É só desse jeito que você vai ter a oportunidade de escutar o que é e o que não é, quando vem e quando não vem. Mas bendito é o varão que faz do Senhor o seu braço forte. Nunca ache desnecessário: pastor, mas testificou aqui, ó. Senti testificar aqui, que negócio o senhor falou, aleluia. Gente, testificar, e se testificar que as pessoas falam, é um negócio tão ilusório e bobo. Testificar está muito relacionado com aquilo que você aceita e concorda. Se eu falar para o Vinícius, falar assim: Vinícius, assim, ó, estou sentindo a gente tomar um açaí. Rapaz, mas testifica na hora. É ligeiro. Falei para cara: vamos achar um xarope para fazer um açaí. Pastor, na hora. Ele nem orou para ver se era de Deus. Ele está me entendendo? Aquilo que a gente se concorda, a testificação vem na hora. Agora se eu falar para ele assim: irmão, sentindo de Deus que você vai raspar as pernas, vai passar batom na boca, vai botar um brinco na orelha. De Deus, não, vou orar para ver se é de Deus esse negócio aí. Por quê? Porque ele não concorda. Você está vendo que essa besteira de testificar é fruto daquilo que você concorda, daquilo que você não concorda? Eu vou usar uma frase um pouquinho antiga, nós já falamos, já faz bons anos. Só vou atualizar ela para a frase de um irmão querido que soltou ela um pouquinho mais organizada. O que você pensa e o que você acha e o que você concorda não cabe mais dentro da Bíblia. A Bíblia já fechou.
Estão entendendo isso aqui? A Bíblia não é um fato de concordar, é um fato de entender o que é e o que não é. Ponto final. Não cabe mais a minha opinião ali dentro também, nem a sua. Não cabe mais, eu não penso assim. Meu cunhado era cheio disso. Eu não concordo com isso. Falei, meu amigão, que você concorda, que você não concorda no mundo que está escrito, parceiro. O que está escrito é o que vale, quem está lá, pronto. Eu tive um debate com ele, não, porque os caras, eles creem nisso, e o senhor está errado. Eu falei, tá, estou errado, me mostra. Ele falou, vem cá, você viu, olha o versículo aqui. Eu falei, pera aí que eu vou ler esse negócio. Eu li, falei, rapaz do céu, estou errado mesmo. Mas não é que estava errado. Estava escrito em Efésios lá, que o povo chegava na presença de Deus salmodiando. Eu falei, esse cara está maluco. Que mané é salmodiano, rapaz? Está escrito lá. Eu vou falar o que para aquilo que está escrito? Por quê? Porque a grande maioria dos parâmetros não tem esse negócio de salmodiar só lá. Só está lá. Quando eu li, eu falei, rapaz do céu, isso aqui passou despercebido. Mudou completamente o meu conceito. Vira para quem está do seu lado e diga para ele, cânticos espirituais e salmodiar nos faz entrar na presença de Deus. Cadê os cantores aqui, pelo amor de Deus? Cadê aqueles que cantam, nem se for no banheiro? Você pode estragar qualquer hino, mas Deus está te escutando. Nem pense que aquilo que é harmônico aqui embaixo é harmônico lá em cima, não, porque nem sempre é. Eu estava dentro de uma reunião, tinha uma irmã que estava estragando a música inteira, estava estragando tudo. A mulher cantava, e ela não cantava, eu não sei o que ela fazia, meu Deus do céu. Ela sempre tonava, pegava a nona, a sétima, a 14ª, descia na segunda, ia para a terceira, passava a 8ª. Senhor, eu sou o filho, eu estou escutando ela, eu não estou escutando ninguém que está ali em cima. O senhor está brincando. Eu não estou conseguindo escutar essa mulher. Aí quando eu brinco, ele não me responde. Tem hora que ele não está para essas coisas não. Ele falou, filho, eu procuro um coração sincero. Mais do que técnica vocal. Aquilo lá me fez ficar sério de novo, para de brincar com ele. Gente, mas a moça cantava mal pra caramba, mas estava chorando, aquele desespero. O que, Senhor, é Deus? Falei, não é possível, como é que traduz um negócio desse, Jesus? Mas, gente, aquela mulher por dentro estava fazendo algo que muitos cantores precisam aprender, que é ressonar espiritualmente. A maior adoração, ela é assim, ó. Para fora, mas aqui dentro está uma orquestra. Aqui dentro a gente está produzindo tanto que não dá mais para falar. A palavra não encaixa mais. Aquela moça estava tentando cantar numa hora que não dava. Que ela estava se sentindo tão indigna que ela estava vindo para frente. Tudo bem, talvez ela não cantaria tão mal daquele jeito, mas rapaz do céu, não tinha quem conseguia escutar ela. Mas o interior dela estava numa profunda entrega a Deus. Quem me entende, pelo amor de Deus? Vai trancar dentro de um quarto, pelo amor de Deus. Vai gastar um tempo com Deus para você poder ter certeza da sua fé em Cristo. Para de perder tempo. O que eu mais fiz na minha vida foi ficar trancado, meus queridos. Eu não vejo a hora de eu poder fazer isso de novo. Agora vai. Pelo amor que você tiver em Jesus Cristo, aprenda uma coisa, pessoas vão ser utilizadas por Deus para te levar até Deus, mas Jesus diz que quem crê nele vai até Deus direto, não precisa de pessoas. Se nós precisamos de líder para chegar até Deus, então a gente está pior que os católicos que precisam de Maria, que está morta. A gente não passa de um católico desviado, disfarçado, que crê nos mesmos princípios. Eu preciso escutar o meu pastor. Uma coisa é querer dar de cabeça dura, não consegue escutar Deus, não está conseguindo escutar Deus e não vai conversar com quem escuta. Já está sendo cabeça dura. A pessoa, quando ela está balançada, é difícil escutar Deus. Procura alguém que escuta, vai te ajudar bastante. Agora, quando você está bem, primeiro procura Deus. Se não conseguir, de última instância, procura alguém para te ajudar, indignado, querendo só entre você e Deus sozinho. A gente gosta de escutar DVD demais, áudio demais, mas eu quero que você entenda que aqueles que gravam os DVDs e gravam os áudios, primeiro escutaram Deus. Você vai ter que aprender a tirar a dependência do ser humano sem ser arrogante e prepotente. E entender que você precisa de ajuda de pessoas, que você não é receita do bolo. O fato de eu escutar a voz de Deus não significa que eu sempre estou certo. Eu posso errar. Como já fiz muita besteira. Só que quanto mais a gente erra, mais a gente vai tomando cuidado para não fazer besteira mais. Para não cair nas mesmas asneiras que fez anteriormente. Mas a voz de Deus é o grande diferencial para você não fazer mais.